Sejam bem-vindos, esse é o Porquê Eu Tenho Board Games e hoje vamos falar dele, o pequeno, o glorioso, um clássico, o Doble, o jogo Spotted chamado de Doble no Brasil, que já possui várias versões, desde Harry Potter até Animais, Doces Fantasias, Praia, Doble à Prova d'Água. E Doble é um jogo de 2009, criado por Denis Blanchot, inspirado pelo trabalho Jogo dos Insetos, criado por Jacques Cousteau, que em 1976 ele acabou tendo uma ideia dentro de um desafio matemático das meninas. 15 meninas saem de um convento. Como você organizaria elas para que elas andassem em trios e nunca repetisse as duas coleguinhas? Ele padronizou usando regras matemáticas e criou o jogo dos insetos, onde cada carta tinha um número de insetos e tinha um padrão em comum com outra carta. Denis Blanchot lembrou desse jogo, entrou em contato com o Jacques e criou o Doble, que é um jogo de cartas onde só há um símbolo em comum, de 8 em cada carta, com outra carta também com 8 símbolos. Então, em Doble é um jogo de reconhecimento de padrão, ou seja, cada carta só tem um ícone em comum entre elas. E o jogo tem essas características em diferentes modos, mas o objetivo principal é: encontre o símbolo, fale, baixe na mesa antes do outro jogador. Então vou mostrar rapidamente um modo de jogo, que é o Poço, e já volto dizendo por que eu tenho Doble. Doble é um jogo de reconhecimento de padrões, onde cada carta tem um símbolo em comum com outra carta. Nesta carta nós temos um cavalo e nesta outra temos um cavalo. Os símbolos eles se alteram em tamanho e posicionamento na carta. Basicamente, todas as cartas têm 8 símbolos e só tem um símbolo em comum entre eles. Essa é a função primordial das cartas. Em Doble, o manual cita 5 modos de jogos diferentes, cada um com uma variação diferente entre encontrar um padrão. O modo de jogo que eu mais gosto de jogar, que é o mais frenético, é o Poço, onde cada jogador vai receber um número igual de cartas e vai ser revelado uma carta no centro da mesa. Então, na sua vez, todos os jogadores vão virar as suas cartas da mão e tem que encontrar a carta que combine com o padrão da outra carta. Neste caso, paralisia, bomba. Então, no momento que um jogador reconhece o padrão e coloca a carta em cima, esta nova carta é o padrão a ser encontrado. E os outros jogadores devem colocar suas cartas no tempo mais rápido. Ou seja, o primeiro que reconheceu, falou o símbolo, botou a carta, continua-se até o jogador que vence a partida é o jogador que conseguiu zerar a sua mão de cartas. O último jogador é aquele que não conseguiu se livrar das suas cartas. Então, todos os outros modos lidam com essa forma de reconhecimento de padrões. Batata Quente é a mesma função do Poço, só que os jogadores ficam com as cartas na mão e você reconhece o padrão da carta da mão dos outros jogadores e dá essa carta para ele. Então ele vai acumulando cartas na mão enquanto ele não conseguir se livrar e dar as cartas para os outros jogadores. Então, basicamente, essas são as regras de Doble, um jogo de cartas com reconhecimento de padrões. Por que eu tenho Doble? Doble é um jogo extremamente rápido, um party game ou family game, como você quiser chamá-lo, um jogo de 2 a 8 pessoas, um jogo que também dá para jogar com criança, nunca joguei, mas também é um jogo que faixa
indicativa de 6 anos ou mais. Então, primeiro ponto, um jogo portátil, um jogo que dá para levar na mochila, um jogo rápido, um jogo frenético, um jogo competitivo, um jogo com regras simples, um jogo com uma iconografia que todos reconhecem, um jogo relativamente barato dentro do hobby, um jogo que custa em torno de R$50, a versão básica, um jogo que tem vários tipos de versões. Então, pontos positivos são vários. Os pontos negativos desse jogo basicamente são todos os pontos positivos, ao contrário. Alguém que não gosta de um jogo com regras simples, um jogo filler, um jogo party game, um jogo family game, um jogo sem muita estratégia, que basicamente Dobble é bater carta. Você ser mais rápido, tem o reconhecimento de padrões, seu cérebro vai pipocar, você vai encontrar uma carta, o colega vai bater a carta em cima, você vai se perder loucamente, porque você ainda vai estar vidrado na carta que você estava olhando embaixo. E o jogo, ele é divertido, funciona mesmo se você estiver jogando com pessoas casuais. Para mim funciona tanto com os casuais quanto as pessoas que jogam, e simplesmente é um jogo que não ocupa espaço, é uma caixa com cartas só. Se você quer um jogo rápido, um jogo acessível, um jogo familiar, um jogo para se divertir com os amigos, e você quer finalizar a noite ou começar a noite de jogatina com algo mais leve, vá de Dobble, pega a versão que você mais gostar e seja feliz sem medo, tá bom? E fiquem bem, fiquem seguros. Estamos ainda numa época de pandemia. Se você estiver vendo esse vídeo, estamos no dia 14 de julho de 2020. Então vamos passar por isso, vamos passar juntos. Fiquem em casa, fiquem bem, cuidem dos seus e deixe suas críticas, comentários. Fale qual foi suas experiências mais loucas jogando Dobble e nos vemos no próximo vídeo.